Pessoal, tá gravando, certo? Então, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um encontro nosso, né? O terceiro e penúltimo encontro na nossa oficina de elaboração de plano museológico, né? Uma ação que é conduzida pelo Museu de Solos e vamos retomar, né, a nossa oficina a partir do último encontro. Eu só agora, deixa eu ver se eu me lembro, vou tentar me lembrar qual é o PowerPoint que nós estávamos. Mas se puder ir lá para a parte que, deixa eu ver. Pode ir passando, que aí eu peço para parar. Isso, melhor. Fica mais fácil. Pode passar mais um pouquinho. Pode passar também. Pronto, nós ficamos aí. Volta mais dois. Mais um. Pronto, nós ficamos aqui, né? Nessa estrutura do plano museológico. Eita, mas eu acho que não é esse o que eu te mandei, não, né, Gil? O último. Gil? Eu acho que sim, eu vou dar uma olhada, eu só caminhei. Veja aí, porque eu tinha colocado mais uma outra informação desse daqui. Eu acho que o último que eu mandei está com 76 lâminas, ou um pouquinho mais, se eu não me engano. Você mandou 3. Isso, é o que eu mandei hoje. Mas eu acho que ele deve estar com o mesmo nome. Eu esqueci de fazer uma renomeação. E eu estou achando que o meu ventilador está dando... Eu estou sentindo um ventinho. Eu não sei se é o meu ou se é o teu, Gil. Não, é o teu. É o meu, né? Eu me afastei um pouquinho mais. Acho que melhorou, né? Eu acho que é esse daí mesmo, Helena, que você mandou. Tu pode passar mais um, por favor? Laura, por favor. Não, é esse não. É esse não. Esse não. Eu tinha dado uma ajeitada também. Porque eu acho que está com o mesmo nome, o mesmo título. Ele está com o mesmo título. É isso mesmo. Eu esqueci de fazer essa mudança do título. Pode baixar, Paula, aliás, Laura, mais uma vez. Mas é no e-mail que eu mandei hoje. É o último slide que está em PowerPoint. Se quiser, eu abro ele aqui também, tá? Deixa eu ver se eu baixei ele também aqui. Ele é o que está com 2 arquivos chamados Missão, Visão e Valores e Análise SWOT. Aí nele está esse PowerPoint. Ela localizou? Ok. Eu tirei o fone de ouvido para retirar um pouco do ruído do ventilador. Aí eu não sei se melhorou para vocês. Se não tiver nenhum ruído, aí vocês me avisam. Ah, que bom. Valeu. E aí pode colocar naquela mesma lâmina quando você... Laura, né? Quando você conseguir abrir ele, aí pode colocar na mesma lâmina. E também, se puder, Laura, já deixa pronto para você compartilhar os 2 arquivos que eu também mandei junto, que é o da Missão, Visão e Valores e da Análise SWOT. Aí, se você puder deixar ele já pronto para você abrir quando eu pedir, eu te agradeço também. Pronto. Enquanto isso, né, enquanto a gente não começa a apresentação, alguém gostaria de fazer alguma fala sobre dar um feedback com relação ao que o que a gente tem visto aqui na oficina até o momento, se teria alguma coisa a pontuar que seria interessante a gente trazer e não trouxe,
ou alguma coisa que a gente trouxe e que foi interessante para vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário, o microfone está aberto enquanto isso, tá bom? E seria muito bom para a gente, porque aí é um feedback que a gente nos faz refletir, né, e cada vez mais melhorar aí as nossas atuações, as nossas reflexões sobre as formações que a gente vem propondo ao longo dessa caminhada museal. Pronto, é esse aí. Obrigado. Aí você pode deixar naquela lâmina, na primeira, isso, pronto. Então, se não tiver, se ninguém quiser falar sobre dar esse feedback, eu vou iniciar, tá bom? Então, havendo silêncio, eu vou retomar a nossa oficina, e trazendo aí como parte integrante, né, da continuidade dos trabalhos de hoje, a estrutura do plano museológico, né, e como a gente já tinha visto desde o primeiro encontro, aquela estrutura que traz a análise conceitual e o diagnóstico, né, do museu, que a gente vai ver também logo mais. E também dentro dessa estrutura tem também lá o conjunto dos programas, né, que também a gente viu logo no início também, que a gente vai ver todos os programas no nosso último encontro, na quinta-feira, então eu sugiro que todos estejam aqui, eu sei que é véspera de feriado, quer dizer, férias feriadas não, que é feriado, né, de Corpus Christi para muitos estados, mas eu gostaria muito que vocês pudessem estar aqui para a gente poder fechar essa oficina. Mas aí a gente tem esses dois marcos, né, sobretudo o decreto 8.124, que vai tratar sobre o plano museológico e também a estruturação dele, além, obviamente, da lei de 2009, né? E também tem essa normativa do IBRAM, número 2, que é de 2021, que ela vai trazer também a estruturação do plano museológico. Essa resolução ela fica muito mais voltada para os museus do IBRAM, mas ela traz também o mesmo textual que tem no decreto, né? Mais especificamente voltada para os museus do IBRAM. Então, eu trouxe ela só para vocês saberem disso e, caso também se deparem com ela nas buscas, né, sobre o plano museológico, aí vocês já sabem que ela também traz também essas informações com relação à estruturação do plano museológico. Pode passar, por gentileza. E aí, como a gente já viu desde o primeiro encontro, né, o decreto ele vai trazer no artigo 23 que é dever dos museus elaborar e implementar o plano museológico, então a gente já sabe disso, né, então todos os museus têm que ter plano museológico, e como mais uma vez eu vou insistir, né, que esse plano museológico não deve ser um documento protocolar que vai ficar engavetado, né, guardado numa gaveta do museu, e só para dizer que o museu tem e para poder informar o IBRAM que o museu tem plano museológico. Então, é interessante que o museu faça o seu plano museológico, pensando ele de forma estratégica, pensando ele em como uma formatação de um documento estratégico, né, de longo prazo, para poder conduzir as suas ações de forma estratégica e de forma a alcançar essas metas e esses seus objetivos. Dentro dessa estruturação do que a gente vai ver logo de início, essa parte aí do diagnóstico participativo da instituição, logo após a identificação dos espaços e dos conjuntos patrimoniais, e em seguida a identificação dos públicos, e depois os programas, né, que vai ser o último momento que a gente vai ver. Pode passar, por gentileza? Pronto, então dentro dessas etapas do plano museológico, a gente tem a caracterização e planejamento conceitual, né, que se volta à questão da missão, visão e valores do museu, né? O diagnóstico de análise, que vai ser a análise SWOT, né, que ela vai traçar aí os objetivos estratégicos a partir dessa reflexão sobre o ambiente interno e externo, né, que é também o que a gente chama de matriz fofa. Depois, a etapa de elaboração dos programas e a elaboração dos projetos. Pode passar. E dentro dessa questão do diagnóstico
conceitual, né, do museu, né, que vai também trazer a questão da situação atual do museu. Essa fase 1, ela traz isso, né, o planejamento conceitual, e aí nesse planejamento você vai fazer o diagnóstico situacional do museu, onde você faz essa análise SWOT ou a matriz FOFA, tanto faz o uso, né, o SWOT vai estar no termo em inglês e a FOFA vai estar a tradução em português, né, que neste caso a gente vai ver mais na frente bem pontualmente essa questão da análise SWOT, e vai ficar melhor explicitado isso. Na segunda fase, a necessidade para o futuro e a situação desejável, que vai ser a fase dos programas, né? Então, os programas você vai traçar esse futuro desejável do museu a partir desse diagnóstico, né? Então, uma fase ela vai puxando a outra, né? Vai fazendo refletir sobre a outra. Então, se no diagnóstico eu faço um levantamento do que é o museu, de como ele está o museu, na segunda fase eu traço esse futuro desejado, né? E o diagnóstico a gente pode pensar como quando a gente vai para uma consulta ao médico, né? O médico não faz um check-up, né? Obviamente a gente vai dizer que tem alguma coisa, né? É o que às vezes nos leva a ir para o médico, né? Eu estou com uma dor, apareceu alguma coisa que, enfim, que eu estou desconfiado ou desconfiada, e você vai ao médico para aquele check-up, né? As mulheres têm essa cultura, essa rotina, né, de ir para o médico constantemente. Já os homens já negligenciam muito isso, né? A saúde masculina negligencia muito isso, mas a feminina ela tem mais essa cultura mais forte de ir ao médico constantemente. Então, quando você vai, o médico justamente vai fazer um exame, né, para, obviamente, fazer um diagnóstico, para poder dizer o que é que nós temos, né, o que é que a pessoa tem, e a partir dali, diagnosticando o que se tem, que se vai tratar aquela enfermidade, né? E a mesma coisa é o plano museológico. O museológico ele vai fazer esse diagnóstico do museu para, a partir daí, entender o museu como um todo, né? De forma lato, né? De forma global. E entendendo o museu, ele vai perceber as fragilidades, né? As dificuldades que o museu tem, as potencialidades, claro, obviamente, as forças que o museu tem, para, a partir daí, nesse segundo momento, que é a fase dos programas, se desenhar estrategicamente programas, né, e metas e objetivos que possam sanar essas coisas que foram previstas ou diagnosticadas ou mapeadas a partir do diagnóstico que foi feito. E na terceira fase vai ser traçada os projetos, né, que serão as soluções, as possíveis soluções que vão ser pensadas para o museu a partir desses programas. Então, os programas vão ser elencados, e dentro dos programas vão ser elencadas as metas, né, a serem traçadas, que vão ser justamente as possíveis soluções que esse museu pode refletir e trazer para o plano museológico a partir desse grande diagnóstico que é feito. Percebam que todas as faces elas se entrelaçam, né, elas se alinham para uma sair dando suporte à outra. Pode passar. E ainda nesse contexto do planejamento, né, conceitual, aí, o que é que a gente traz também para vocês, né, que na verdade é um material do IBAN traz para a gente observar. A conceituação e diagnóstico, né, que é a situação atual, como já foi dito, e essa primeira fase é o que se chama de planejamento conceitual. E nesse planejamento conceitual, a gente vai ter a caracterização da instituição, que vai ser igual à identidade do museu, né? Nesse sentido, é interessante pensar, né, o que é esse museu, como é que ele se caracteriza, como é que ele se identifica, o que é que ele faz, o que é que ele promove para a sociedade, o que museu é esse, né? Que tipo de acervo é esse, que tipo de acervo ele comunica, né? Como se dá a sua comunicação museológica. Então, é interessante pensar nesse museu de forma ampla, né? De forma amplificada. E somado a isso, a gente vai ter no planejamento conceitual esse conjunto aí dessas 5 prerrogativas, que é a construção da missão, da visão dos valores, o diagnóstico e os objetivos estratégicos. Então, é importante que a gente pense essas 5
essas 5 facetas, né, no planejamento conceitual, para que a gente possa realmente construir um planejamento conceitual bem definido, bem construído, bem pensado, né, com relação a esse museu. Pode passar? Elenilton, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Você pode voltar o slide anterior? Isso, voltou já. Não é sobre isso aqui, né? É sobre essa questão do planejamento conceitual que envolve aí missão, visão, valores, diagnóstico e objetivos estratégicos. Neste caso, para a construção desses tópicos como missão, visão, valores, esse diagnóstico ele não vem antes, não necessariamente ou não, porque a gente está falando assim, né, de museus e provavelmente, em alguma medida, ele tem alguma descrição da sua função, do seu papel, né, da identidade com o local e tal. Mas, assim, pensando que o diagnóstico é exatamente, né, digamos assim, é no diagnóstico em que a gente vai, de fato, confirmar informações, né, levantar outras informações desconhecidas ou não, mas legitimar alguns dados e informações. E aí eu fico pensando se esse diagnóstico pode interferir na formulação desses itens. Ou se, e no caso de interferindo, se eles estiverem prontos, se isso seria feito uma revisão e atualização, ou necessariamente ele tem que vir antes do diagnóstico? Entendeu? Pronto. Eu acho uma excelente pergunta que você traz para a gente, Kátia, porque é interessante que se construa esse diagnóstico antes da visão, missão e valores, né, como está traçado aqui, mas você pode construir também a visão, missão e valores antes, se quiser. Isso eu acho que talvez seja uma escolha da equipe que vai elaborar o plano e da equipe do museu. E uma coisa que a gente tem que ter em mente nesse processo de elaboração do plano museológico é que todas as fases elas podem ser revisadas e repensadas, porque até a análise SWOT, que é o momento onde você reflete de forma mais aprofundada sobre o museu, essa questão do diagnóstico ela pode ser revisitada, porque o diagnóstico ele vai se retroalimentar daquela construção inicial, que é onde você vai definir o público, onde você vai definir o que é esse museu, né, a caracterização do acervo, a caracterização do museu, fazer aquele histórico memorial do museu, trazer fotografias antigas sobre o museu, onde ele está situado, a localização de onde ele está, né, da onde ele faz parte, a sua relação com o território. Muitas vezes o museu ele está funcionando dentro de um prédio histórico, como é o caso do Museu do Mamulengo, que funciona num prédio em que ele já foi mercado, já foi casa de farinha, enfim. Então, outros usos sociais foram dados para aquele espaço. Outra coisa também que eu posso dar como exemplo é o Museu das Tradições, que é o museu que eu estou mais próximo, para além do Museu do Mamulengo, que é o Museu das Tradições de Cavalo Marinho, que a sua edificação, embora ela não seja histórica, antes ela era o Clube da Mulher do Campo, que era dedicada às mulheres do campo, né, daquela comunidade de Chão Desconce, que é uma comunidade rural lá de Aliança, e onde ali as mulheres se reuniam para formação, para qualificação nesse sentido de produção de material, né, enfim. E hoje ele é a sede do Cavalo Marinho Boi Pintado, que também recebe o Museu das Tradições. Então, eu acredito que é interessante trazer toda essa questão memorialística do espaço. Aí, a partir disso, você já tem informações para fazer um diagnóstico, porque você vai levantar o acervo, vai levantar o quantitativo, as memórias, os relatos, documentos, coisas que talvez não estejam no museu, mas outras pessoas têm esse material. Um bom exemplo que aconteceu foi o de Givanildo, quando ele fez o inventário do museu, né, que é um projeto
que foi aprovado por ele no Funcultura, que é o edital de incentivo à cultura aqui do Estado, e o Givanildo ele fez uma abertura, uma chamada pública para que outras pessoas pudessem fazer colaborações a esse inventário. Ele pode falar melhor do que eu nesse sentido, mas foi bem interessante isso que ele fez, porque ele conseguiu informações sobre as peças, sobre o Mamulengo, sobre esses atores do Mamulengo, para além daquilo que o Museu do Mamulengo tem, sabe? E aí, associado a a análise SWOT, que é uma etapa que vem depois, associado à questão da missão, visão e valores, para depois você traçar os objetivos estratégicos, ela também ajuda a você também pensar esse diagnóstico do museu, tanto interno quanto externo. Então, eu acredito que as ordens de fatores aqui, elas não vão alterar a soma, porque você pode fazer uma revisita constante a essa construção dessa primeira fase, que é a conceituação e o diagnóstico. Agora, eu acredito que nessa construção de plano museológico que o IBRAM traz para a gente, eu acredito que pensar a missão e visão e valores é a gente não perder o norte do que é esse museu. E a gente ter, de fato, um direcionamento desse espectro da visão e missão e valores para a gente ir não perdendo esse norte, né, que o museu na nossa visão conceitual ou na visão de cada museu aqui, para poder para construir esse plano museológico e coadunando essa feitura do plano museológico com os seus objetivos, suas metas, os seus desejos de futuro. Eu acredito que é isso. Não sei se eu consegui te responder, mas é isso. Sim, obrigada. Valeu, então. Givanildo levantou a mão e acho que foi de Givanildo, porque ele está com o nome do Museu do Solis. Sou eu. Essa pergunta da Cátia é bastante pertinente, e eu lembro que eu e a Helenilda, a gente, com a equipe, né, eu tinha até sugerido para que algumas etapas do plano museológico fossem adaptadas para a realidade do museu, e aí a pergunta da Cátia me fez relembrar um comentário que eu fiz também na última oficina, e é o que já está acontecendo, né, com essa nova fase do IBRAM, de nos escutar mais, né, escutar os profissionais, as profissionais dos museus, que eu acho que, escutando essas pessoas, essa elaboração, né, essas cartilhas, elas tendem a se adequar a realidades múltiplas. No caso dessa primeira fase, né, conceituação e diagnóstico, que é a situação atual, eu acredito que ela deva ser a primeira, não porque influencia o restante da elaboração, mas ela vai guiar, vai orientar, porque, por exemplo, para a gente conseguir definir a missão, a visão, os valores, a gente tem que perceber e entender onde o museu está localizado, qual é o público do museu, qual é o perfil museológico do museu, né? Enfim, aí eu acho que é mais no sentido de orientar do que apenas influenciar. E como a Helenildo falou, a gente volta a todo momento para revisar o que a gente escreveu. E muitos se não todos, né? Todos, vou colocar a maioria dos programas, eles dialogam uns com os outros. E aí quando você vai fazer um programa de gestão de pessoas, isso está diretamente ligado com o programa de fomento. Você vai falar do programa de comunicação, está muito ligado ao programa institucional. Então, realmente é algo que a gente sempre vai voltando. Mas eu estou batendo nessa tecla mesmo, né? Que eu acho que precisa não de uma atualização por si só, mas de momentos de escuta, né? Eu acho que essa pergunta de Cátia me lembrou muito, eu acho que a Helenildo também, né? Quando a gente começou a elaborar o plano museológico lá do Museu do Mamulengo, que a gente dizia, será que isso aqui precisa ser nessa sequência? Será que a gente pode mudar a sequência? Será que vai interferir? Obrigada, Givanildo. A questão aqui do som aqui que está fazendo ruído, só um minutinho. Só enquanto o Givanildo vem, enquanto Helenildo vem, Givanildo, eu acho muito interessante esse momento do diagnóstico, né? Onde a gente vai levantar uma caracterização, e é importante a gente entender assim que cada museu ele tem um contexto, né? Então, quando você fala assim de que o IBRAM passa a escutar melhor, né, os museólogos e tal, por quê?
porque são essas pessoas que estão dentro desses museus e conhecem as realidades. E, assim, apesar da gente trabalhar, né, com o planejamento estratégico, esses diagnósticos eles podem ter diferentes formatos, a depender, né, exatamente de onde e de quem a gente está falando. Então, eu acho que é muito pertinente, né, ter muito claro de que todas as partes, né, do desenvolvimento do plano, eles devem ser sempre não só revistos, mas sempre as etapas seguintes sendo colocadas, digamos assim, numa, numa coerência com o que foi feito até então, né? Buscando essa coerência entre as partes, para que ele seja, de fato, um plano execuível também. Sim. E assim como no planejamento das políticas públicas, né, qualquer planejamento que não tenha essa coerência, já é difícil implementar. Né? Tendo, já é muito difícil. E não tendo, termina sendo um documento utópico, né? Sem muita execuibilidade. É verdade. Mas, obrigada. Eu acredito, Kátia, que a fase de elaboração do plano museológico, ela é exaustiva, sim, né? A gente está tendo a experiência de fazer o plano museológico do Museu do Mamulengo, que é o MUMAN. Agora a gente vai passar para uma outra fase, que é a elaboração do plano museológico do Museu de Solos, né? Que é o museu que está conduzindo essa oficina. E futuramente também para o Museu do Barro, né, de Caruaru, que é um outro projeto também que a gente vai desenvolver. Então, a gente está em curso aí com a proposta de fazer 3 planos museológicos, obviamente em tempos distintos, né, é claro, com diferenças de cada tipo de museu, né. O próprio nome já vai situando, né, que museu é esse, né, qual é a comunicação museológica que esses museus fazem, a que eles se dedicam, a que patrimônios eles estão dedicados, e cada um vai ter uma especificidade para isso. E aí, realmente, a gente, nessa primeira experimentação que tivemos com o Museu do Mamulengo, a gente percebeu a necessidade de estar sempre revisitando todas as etapas que foram construídas, até para repensar todos os planos, repensar as metas, e pensar em ações estratégicas que realmente fossem possíveis de serem implementadas, sobretudo pelo pessoal da cultura tradicional, né, que é a cultura do mamulengo, que é um pessoal que na casa do Museu do Mamulengo, não tem nenhuma passagem pela museologia, né? Muitas vezes são detentores de saberes de uma cultura popular que não buscam outros conhecimentos, né, para a área de museus ou da administração, que se devotam realmente o seu tempo e sua vida toda ao brinquedo, né? Mas eles não deixam de contribuir para a salvaguarda do brinquedo. Tanto é que o Museu do Mamulengo ele passou a existir sem a presença de um museólogo. Givanildo chega em 2019, Gil? Que você chega no Museu do Mamulengo? 2018. 2018, Givanildo chega no Museu do Mamulengo. O museu já tinha essa existência enquanto museu, mesmo sem a presença do museólogo. Quando Givanildo chega, é claro que isso se potencializa muito mais, né, porque ele traz todo esse conhecimento acadêmico, técnico, profissional para dentro do espaço, isso potencializa mais ainda o espaço, e tanto é que hoje o Museu do Mamulengo está implementando o seu plano museológico, sendo um dos primeiros, né, a fazer isso, e pensar o museu de forma estratégica, mas o fato de a gente ter aí, dentro de um marco legal, a estrutura de criação desse plano museológico, começando aí pela essa constituição e diagnóstico, né, que é a questão situacional, isso não quer dizer que a gente não faça revisitas àquilo que foi escrito, porque outras informações novas possam surgir ao longo do processo, né? E aí a gente precisar complementar isso que já estava escrito numa das fases, ou readequar essa fase, né? Porque talvez
no caminho do processo da elaboração do plano, alguma ação que o museu estava prevendo realizar, ela possa ter sido resolvida, antes mesmo de o plano estar elaborado. Exemplo, o Museu do Mamulengo ele não tem a sede própria, ele tem uma sede, uma edificação cedida pelo poder público. Então, seria interessante que o museu tivesse sua sede própria. Mas, se de repente isso está dentro do plano museológico como uma ação a ser conseguida, né, a ser conquistada, ele consegue isso antes, então ele já resolve isso antes do plano museológico estar resolvido, sabe? E aí é uma coisa que o museu vai precisar, muito provavelmente, claro, que o plano vai modificar essa informação. Gil? E esse caso aí do prédio, né? Da sede do museu, a gente não coloca nem como um problema, né? Porque, no caso, a gente não quer sair de lá. Porque o prédio é um prédio histórico no coração, no centro do município, e aí o que a gente pretende é ter um comodato de 30 a 40 anos que dê uma maior tranquilidade para que todo mundo possa trabalhar, né? Tranquilo. E que essa situação no plano, na análise SWOT, ficou como uma oportunidade, não é isso? Ficou como oportunidade e não um problema. Poderia ser traduzido como um problema, mas nas reflexões que a gente fez, a gente traduziu isso como uma oportunidade, porque ela é uma questão do ambiente externo, né, para o museu. Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Bem, obrigado, Kátia. Pode passar? Pronto, e aí... não, o anterior. Isso. Pronto, aí nesse processo de caracterização, né, aí a gente tem... peraí. Tem alguma antes dessa? Pronto, aí pode passar, então. Então, é isso mesmo. Pode passar. Então, nesse processo aí de caracterização, né, um museu histórico, qual o processo de sua construção, do seu acervo, da sua importância e dos seus fatos relevantes, que é a questão da construção desse histórico do museu, né? O que é que você pode trazer nesse histórico do museu para escrever esse texto da caracterização do espaço. Então, esses são os pontos que são importantes estarem ali explicitados nesse escrito da caracterização do museu, né? Um outro ponto é a descrição da instituição museológica. Então, descrever como é que se organiza essa instituição museológica, quais as características da localidade em que o museu está inserido, seus espaços e conjuntos patrimoniais. Então, é interessante pensar também disso, né? As características da localidade. É uma localidade rural, é uma localidade urbana, ele está, como o Gil falou, né, com relação ao Museu do Mamulengo, está no centro, né, do coração da cidade, né, onde tudo se conflui, onde todos os eventos culturais acontecem ali. Tem uma praça ao lado, né, Gil, do Museu do Mamulengo, né, onde tem a matriz de Nossa Senhora de Glória Gogoitá, né, que é a padroeira da cidade. Então, o museu ele fica bem ao lado do pátio de eventos da cidade, é onde toda a pujança cultural acontece. Então, o museu realmente está numa área muito favorável, sobretudo para receber visitação, porque ele está ali no centro da efervescência também turística da cidade. Então, acho que é importante pontuar essas questões. E uma outra questão também que se coloca para se pontuar na caracterização é a atuação do museu, né? Quais as atividades que a instituição desenvolve, suas linhas de atuação e fatos relevantes. Então, trazer dentro dessa caracterização todo esse conjunto aí de informações que isso só vai se dar a partir realmente de uma pesquisa. E lembrando que uma das funções do ciclo da musealização, né, de um museu é a fazer a pesquisa, né, não só do acervo, mas nesse caso aí fazer uma pesquisa do próprio museu, que às vezes essa memória do museu, da sua criação, do seu nascedouro, às vezes ela se perde, ou às vezes ela fica reduta a uma informação que já está tão clara para a instituição, e às vezes, quando você vai se debruçar para pesquisar um pouco mais, você vai encontrar, né, outros históricos, como, por exemplo, o que foi antes do museu, o que ele foi antes, né? Que função social aquele prédio teve antes? Foi a moradia de alguém? Foi um mercado? Foi uma feira? Foi uma sede de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores? Enfim. Então, várias coisas podem surgir ao longo desse processo para se trazer essa memória do museu, bem como planta baixa, fotografias,
relatos de outras pessoas, por isso que é importante trazer pessoas de fora do museu para colaborar com a feitura do plano museológico. É importantíssimo trazer isso, porque outras pessoas têm memória aí sobre essa herança histórica da cidade, dos seus equipamentos, enfim. E aí estou trazendo até essa ideia do Legoff, né, dos homens e mulheres memória, né? Então a gente sabe que a gente tem muito disso, né, na sociedade atual, e aí pensando também na Ecleia Bose, quando ela vai falar memória e lembrança de velhos, acho que é importante a gente trazer a herança das pessoas mais velhas, das pessoas mais idosas, das pessoas com mais idade, então trazer esses saberes para contribuir com a elaboração do plano museológico, sobretudo sobre essa caracterização do museu, acho que é bom, é importante, é saudável, caso, né, haja pessoas que possam contribuir nesse sentido e em outros aspectos também. Pode passar. E aí, nesse planejamento conceitual, né, a gente tem a questão da missão, visão e valores. Eu deixei até uma foto aí do Museu do Mamulengo, eu devia até ter tirado, mas esqueci, mas deixa para lá. A gente tem a questão da missão, da visão e dos valores, né? E vejam que eles estão entrelaçados, né? Elas se encaminham com a outra. Pode passar. E nesse contexto da missão, aí o que é que o IBAN traz para a gente, né? A missão ela se refere ao papel da organização na sociedade e indica sua razão de ser e existir, né? E é uma contribuição do Chiavenato e do Sapiro, né, que traz para a gente. Então, o museu, a missão de um museu, né, de uma instituição museal, vai ser justamente essa. Ela se refere ao papel da organização na sociedade e à sua razão de existir. Então, qual é o papel do Museu de Solos na sociedade? Qual é o papel dos museus que estão aqui nessa oficina na sociedade? Então, reflitam sobre isso, né? E é importante que todos os museus que estão nesse momento com a gente passem a refletir sobre esse papel social do museu e, sobretudo, qual é a razão de existir desse espaço. O que é que faz com que esse espaço exista, né? Quais são as suas prerrogativas para que ele exista hoje na sociedade? Qual é a importância, né, desse museu existir? Imagine a ausência de Museu de Solos na sociedade hoje, quando a gente já tem um diagnóstico de que ele é o único museu dedicado a esse tipo de acervo, a esse tipo de narrativa e de comunicação museológica. Imagine a ausência desse espaço, né? E agora imagine a presença desse espaço na sociedade, né? Na comunidade acadêmica, na sociedade como um todo, seja acadêmica ou não, sabe? Então, acho que é uma das coisas que é importante pensar aqui, para a gente pensar na questão da construção da missão desse museu, né? Pensar na sua importância e pensar também na sua ausência. Acho que isso faz com que a gente consiga refletir de forma mais ampla sobre esse espaço e, por sua vez, a construção dessa missão. Uma outra questão que se aponta para a gente aqui é que, nesse contexto da missão, ainda deve manter coerência com a história presente e o futuro da organização, obtendo tanto a credibilidade da instituição como a do público. Então, é importante também pensar isso também. A coerência da história, né, do museu com essa missão, né? Historicamente o museu ele se dedica a quê? Porque às vezes o museu ele pode fazer essas ampliações, né, do seu raio de ação, da sua razão de existir, ou não, ou ele pode ficar realmente situado a todo tempo nessa mesma missão a toda a vida. E pensar também nessa questão do futuro mesmo, né? Nas modificações do tempo, na modificação do futuro, que toda a nossa existência tem, né? E, sobretudo, a existência também de uma instituição. E, obviamente, também pensar na credibilidade que esse espaço repassa e, sobretudo, com relação ao público, né? A credibilidade do público também. Com essa instituição. E aí, nesse sentido, tem três perguntas importantes para pensar a missão, né?
qual o papel do museu na sociedade e na sua comunidade. Então, que papel tem o Museu do Mamulengo na sociedade e na comunidade que ele está inserido? Que papel o Museu de Solos tem na sociedade e na comunidade que ele está inserido, né? E que papel tem os museus aqui que estão representados na sociedade e na comunidade que está inserido? Qual a sua razão de existir e qual é a identidade do museu? No caso, o que, né? O que o museu faz, né? O que esse museu é, né? Então tem essa pergunta aí. Se a primeira pergunta é por quê, a segunda vem o quê. E a terceira é qual a sinergia com seus públicos de interesse. Então, é para quem, né? Para quem o museu ele está, ele se dedica, né? E isso você vai ver lá no diagnóstico, né? Na construção conceitual do museu, você vai pensar na formulação do público que o museu atinge, ou do público que ele quer atingir, ou do público que ele já está atendendo, ou se ele quer se ampliar para outros públicos, né? Então, se a gente for pensar aqui no Museu da Criança, a gente já situa que o público é o público infantil, né? Mas aí o museu talvez possa pensar também na ampliação do público adulto, né? Já que existe também uma outra preocupação de várias áreas do conhecimento de despertar também a criança interior nos adultos, né? Para fazer essa conexão com a infância, né? Com a memória que muitas vezes é a memória que está residida na mãe ou no pai, né? Que é essa memória da infância, né? E que a gente muitas vezes esquece, mas aí a gente tem aí esse guardião da memória, que é o pai ou a mãe, ou às vezes um irmão, uma avó, uma tia, que nos criou e que faz nos reconectar a essa memória da infância. Pode passar. Dentro dessa elaboração da missão, tem um material muito bacana que é elaborado pelo Marcelo Nakagawa, que eu vou pedir para o pessoal mandar para vocês, tá? Para vocês apreciarem. E aí ele traz umas estratégias para criar a missão, a visão e valores. Eu sugiro que vocês dêem uma lida. É um material pequeno, de 3 páginas, bem didático, né? Bem pedagógico, didático, para você pensar, refletir, construir a missão e a visão e valores, né? Que eu chamo de MVV, do museu. Não é um material complicado de ler, não é um material rebuscado, pelo contrário, é um material muito, muito bacana, muito simples, bem pedagógico, e eu acredito que vocês, fazendo uso desse material, vão ter um suporte para fazer essa construção de uma missão, da visão e dos valores dos espaços museais de vocês. Pode passar. E aí eu abro uma atenção, né, para exemplos de missão, pode passar. Eu trouxe só uma, tá? E aí eu me centrei no Museu Afro Brasil, que eu achei bem interessante. Eu ia trazer o MAB, Museu da Abolição, mas aí como tem pessoas aqui do estado que já têm uma relação com o MAB, né, eu preferi trazer o Museu Afro Brasil, até porque tem uma relação bem interessante para mim, então, enquanto homem preto, né, então preferi trazer ele, mas quando eu fui pensar nessa questão da missão e visão e valores, eu fiz como estratégia, que vocês também podem fazer, eu levantei vários planos museológicos que estão disponíveis, né, na web, por vários museus que disponibilizam esses planos museológicos. Baixei, né, fiz o download desses planos museológicos e fiz um mapeamento da missão, visão e valores, o nome do museu, a natureza dele, né, ao que ele se dedica a fazer, e fiz a missão, visão e valores. Eu coloquei isso num quadro, para eu ter uma visualização mais ampla, e fui olhando vários museus, né? Então eu fiz esse exercício, que foi muito bacana, e aí eu sugeri a vocês a procurar museus que são relacionados aos museus que vocês representam. No caso, o Museu de Solos pode procurar o plano museológico de museus nessa área, né? O Museu do Mamulengo também, nessas áreas de bens patrimonializados, e os outros museus que estão aqui procurar planos museológicos de museus em áreas afins ou em áreas iguais, né?
a comunicação museológica que vocês desenvolvem, ou olhar os planos dos outros museus, independente qual é a natureza do museu. Eu fiz um mapeamento de vários, sem fazer uma distinção. E aí, dentro desse grande volume, eu fui olhando aquilo que me interessava. Mas eu acho que é um exercício muito bacana para fazer, e eu sinalizo isso para vocês, que para mim funcionou muito bem. Possa ser que para vocês não funcione, mas para mim funcionou. Eu achei muito interessante fazer isso. E aí, dentro desse exemplo que eu quis trazer para vocês, eu trouxe o Museu Afro-Brasil, que é um museu dedicado à memória, né, da cultura afro e afro-brasileira, né? Então, é essa descrição que o museu faz, é uma explicação maior, né? Mas aí, para sintetizar um pouco mais, é mais ou menos isso que eles fazem. E dentro dessa perspectiva, na descrição da visão, né? Da missão, perdão, do Museu Afro-Brasil, é promover o conhecimento, valorização e preservação do patrimônio cultural brasileiro, africano e afro-brasileiro e sua presença na cultura nacional. Então, essa é a missão do Museu Afro-Brasil, e a partir disso, eu acredito que é interessante vocês pensarem aí numa proposta de missão para os museus que vocês representam. Pode passar. Não, só voltando só um pouquinho lá na questão do Afro-Brasil. Quando ele fala em promover reconhecimento, valorização e preservação do patrimônio cultural, você vê que a definição do museu, ele diz, né? O museu é uma instituição sem fins lucrativos que preserva, conserva, comunica, né? Então, você vê que já tem um pouco dessa definição, né, que está posta para os museus, né, tem um pouco disso. E aí o que é que ele traz também nessa questão da missão, da sua missão? O patrimônio cultural brasileiro, africano e afro-brasileiro. Então ele traz aí duas nuances, né, de uma memória histórica, né, africana e afro-brasileira, né, e a sua presença na cultura nacional. Então a presença dessas duas representações, dessas duas simbologias, né, culturais expressivas na cultura nacional. Então, eu acredito que eles foram muito felizes nisso, e para mim me deixa muito claro a natureza, né, a razão de existir desse espaço, né, que é a preservação e valorização dessa memória, né? Então, eu queria deixar isso claro também. Acho que é importante situar isso para ajudar também a gente a refletir sobre a missão que a gente está pensando em construir para os espaços que a gente estamos atuando. Pode passar. Com relação à missão, alguma questão que queiram pontuar? Tá tudo ok? Tem alguma questão que não ficou clara, que não ficou muito bem posta? Para mim está tranquilo ainda. Então que bom. Então posso continuar, né? E aí a gente vai para o segundo ponto, né, do MVV, que é a visão, né? E aí dentro desse material que o IBRAM nos apresenta, a visão, ela é a imagem da organização no futuro, né? É a situação futura desejada que orienta os objetivos e o cumprimento da missão. Então, não foi à toa que eu trouxe essa imagem, né, da pessoa olhando pelo binóculo no horizonte, né? Porque eu tenho em mente, eu gosto muito de fazer essa relação do museu com a gente mesmo, né? E aí eu faço um convite a vocês refletirem, não precisam responder, só quem quiser, só quem tiver a fim realmente de abrir o microfone. Eu pergunto, onde vocês pensam estar daqui a 5 anos? E em seguida pergunto, onde vocês pensam estar daqui a 10 anos? E eu falo no contexto profissional, falo no contexto acadêmico, eu falo no contexto para a vida toda, sabe? Falo no contexto para a vida, no contexto geral mesmo, né? Pensem que muitas vezes a gente está acima do peso, por exemplo, e aí quer perder esse peso. E aí o que é que a gente precisa fazer, né, para perder esse peso? Eu vou traçar, né, uma meta, traçar um objetivo, uma estratégia para perder esse peso, para aí numa visão futura eu estar mais magro, enfim, se eu não estiver satisfeito com o meu peso, ou se o meu peso estiver refletindo na minha saúde.
Então, eu acredito que esse exemplo e essa lógica que eu estou trazendo, trazendo ela para o museu, a gente pode identificar no diagnóstico que o museu ele não está bem por alguma questão. E não estando bem por alguma questão, a gente vai pensar em estratégias e ações para a melhoria desse espaço. E aí, pensando numa visão, no elemento visão, que é uma das questões conceituais que a gente precisa construir para um museu, que é olhar para ele no futuro, né? Então, no tempo de hoje, o museu está aqui, está nesse lugar aqui, né? No ponto A. Mas ele quer chegar no ponto B, né? No ponto mais alto desse cume, né? Dessa ascensão, sei lá, social, enfim, status de melhoria para o museu, de reconhecimento. Então, para ele chegar nesse status maior de reconhecimento, o que é que o museu precisa fazer? Então, que visão o museu precisa reordenar ou reorganizar para o alcance dessa sua visão futura, né? dessa sua imagem que ele tem numa questão futura, que a imagem que ele tem hoje é essa imagem que foi traçada no diagnóstico, né? O diagnóstico deu o desenho de uma imagem que o museu está hoje. Então, o museu não está funcionando bem, está mal das pernas, diz que tem algumas questões desequilibradas, alguns setores não funcionam, alguns setores não existem, não tem um quadro funcional robusto, só tem uma pessoa só, equipe, enfim, o museu não consegue manter as portas abertas, ou só abre as portas só dia sim, dia não, 2 dias na semana, não recebe visita, ou recebe visita, mas infelizmente não consegue ter uma satisfação do público, enfim, várias questões que podem ser pontuadas aqui. Então, dentro dessas questões, o que é que o museu pensa para o seu futuro? O que é que ele que imagem ele quer projetar para a sociedade daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? O que é que ele é hoje e o que é que ele quer ser lá na frente, tá? O que é que ele quer ser daqui a alguns anos, né? Ou pode ser também uma projeção mais num tempo mais próximo, mas é interessante que seja também um tempo mais distante para que o espaço ele possa ter tempo hábil para poder implementar ações necessárias para o alcance dessa missão, né? Então eu sinalizo que seria interessante pensar aí sempre 10 anos, de 5 a 10 anos, ideal 10 anos, né? Mas achando que é possível fazer um pouco antes, ou achando que vocês têm uma necessidade mais urgente que essa visão de futuro ela seja conquistada a um tempo mais rápido, 5 anos, mas 10 anos já é um bom tempo para isso. E, nesse sentido, o que a gente traz é que o espaço ele pretende ser um fator de agregação de esforços e de compartilhamento de informação quanto ao que se deseja constituir. Então, nessa construção da visão, o que se tem que ter em mente aqui, enquanto pretensão, é que vocês pensem em trazer, em agregar, né, esforços, compartilhamento de informação quanto a esse construto de espaço, pensando sempre no seu futuro, pensando sempre naquilo que ele deseja ser, né? Que é desejável para ele, que ele almeja, né? Que ele ainda não é e almeja ser, né? Agora, claro, sempre pensando em projeções execuíveis, né? Não vamos também pensar questões que realmente, por mais que você tenha uma equipe especializada, uma equipe adequada, pronta para isso, ela não consiga implementar. Sempre pensar realmente na questão da execuibilidade, né? Como a Kátia apontou para a gente, né? Em metas e propostas execuíveis para serem implementadas. Sempre pensando que a elaboração ela tem essa junção da elaboração, implementação e revisão. Então, sempre pensando, quando for elaborar o plano, sempre pensando nisso, na sua implementação, sobretudo.
E aí, 3 pontos também que se colocam como pergunta para a gente é qual é a imagem da organização no futuro, né? Então, qual é a imagem que ela quer ter nesse futuro, em que direção deve ser apontada os esforços, então, para onde você vai direcionar esses esforços, né? Então, acho que os programas, eles vão nos ajudar a pensar nisso, né? E, sobretudo, obviamente, a questão da missão também vai ser importante para pensar nisso. Se o museu, como a gente trouxe como exemplo o Museu Afro-Brasil, se a missão dele é a valorização da memória afro e afro-brasileira, então os esforços futuros têm que se concentrar justamente no direcionamento da sua missão. Então, a visão ela tem que estar sempre encaminhada com a visão do museu, né, com a missão do museu. Então, se a missão do museu é essa valorização de uma memória específica, então a visão também tem que caminhar para isso, né? Para a salvaguarda disso, para a preservação, para a valorização desses esforços, dessa missão. E uma outra questão que se coloca para a gente como pergunta, né, para refletir sobre a visão, os recursos investidos estão levando o museu para onde? Então, a gente uma dificuldade de todos os museus, né? Como a gente estava conversando aqui antes sobre essa questão da sustentabilidade econômica, financeira, e que abarca todos os museus, seja lá qual for o porte, né? Pequeno, médio, grande, seja museus de fomento que vem, que tem a retroalimentação financeira vindo da gestão pública ou privada, ou museus independentes que não têm uma retroalimentação financeira nesse sentido, né, vindo de algum lugar, que o museu funciona pela vontade da comunidade, ou de uma pessoa, ou de um grupo, ou de um coletivo, pensar também nesses recursos, né? Então, os recursos que são alocados para funcionamento desse museu, e se eles também estão direcionados para essa missão, para essa visão, né? Se a minha visão é manter uma memória de uma cultura específica, então o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou investindo esses recursos para que essa memória esteja lá? Eu estou comprando acervos, adquirindo acervos para que ampliar essa potencialidade dessa memória, essa ressonância dessa memória na sociedade, ou eu estou reestruturando o espaço, revisando a sua exposição permanente ou de longa duração, permanente não, perdão, de longa duração, para estar sempre evidenciando essa narrativa ou revisitando essa narrativa desse espaço, né, coadunando aí com os novos conceitos ou as novas postulações de ideias sobre essa memória, né, sobre esse tipo de comunicação museológica que se faz, enfim, então são questões que é interessante se pensar aqui quando se fala nos investimentos e nos recursos que são alocados para esse espaço. Pode passar. E aí, mais uma vez, um exemplo de visão, né? Pode passar. E aí a gente traz, mais uma vez, eu trago o Museu Afro-Brasil, né? E aí eles colocam como visão ser uma instituição de referência em ações museais, unindo história, memória, arte e contemporaneidade voltadas prioritariamente à cultura brasileira, africana e afro-brasileira. Vejam que coaduna, né, se interliga com a missão, né? Então, eles mantêm essa questão da missão dentro da visão. Eu só senti falta aqui, e aí não é uma crítica, pelo contrário, é só uma questão de uma observação minha, né? De se ter pontuado aqui um tempo, né? Um período, né? 10 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos. E porque eu penso sempre que a visão é interessante ter um período a se colocar, a se perseguir. É porque você tem algo a perseguir, lembra que na definição qual é a imagem futura que se quer ter, então, e a pergunta que eu fiz, né, aonde você quer estar daqui a 5, 10, daqui a 5 ou 10 anos, a mesma coisa também vai para essa visão para o museu, né? O museu quer atingir essa visão em quanto tempo? 5 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 12, 15, 20? Não sei. Então, eu acho que isso aqui ficou aberto. Eu acrescentaria aqui
esse tempo para ser alcançado, até para facilitar o museu, quando ele for fazer a sua implementação e também a sua revisão, facilitar no acompanhamento desse indicador, né? Se isso foi alcançado ou não, ou isso está sendo alcançado e em que medida, né? Em quanto tempo eu estou conseguindo alcançar isso, alcançar essa meta futura, né? Até também para ser possível você revisitá-la. Lembra que eu dei o exemplo do Museu do Frevo, né? O Paço do Frevo, que eles estão com um plano museológico que já tem 9 anos, e que eles dizem que na sua missão ser um museu de referência, né, internacional, nacional e internacional com relação ao frevo, né, que é o negócio do museu, né, que é comunicar o frevo, né, e na minha opinião, na minha visão, né, sobre esse espaço, eu acredito que ele já conquistou essa missão. E aí eu não sei se nessa revisão que eles estão fazendo, se eles vão mudar essa visão, essa missão, essa visão, para uma outra, né? Já que, na minha opinião, eles já conseguiram já essa visão, o alcance dessa visão. Mas passa a ser que para eles não, né? Na reflexão que eles vão fazer do plano museológico, nessa revisão, eles podem identificar que ainda não conseguiram, né? Eu particularmente, sem fazer, obviamente, um estudo, né? Eu estou falando isso a partir de uma visão sem um rigor, né? Técnico para isso, é claro. E para isso precisa se fazer realmente uma análise técnica mais apurada, né? E se eles identificarem que não, então eles podem manter essa visão, mas se eles conseguirem perceber que, constatar, né, diagnosticar que já o alcance dessa visão já foi superada, então eles podem traçar uma outra. Pode passar? Aí antes da gente chegar, antes de eu continuar aqui em valores, tudo ok com relação à visão aqui? Tem alguma questão que se queiram pontuar? Pronto, então vou continuar. Então, no contexto dos valores, né, como eu sempre coloco aqui algumas imagens, né, para ter até uma função pedagógica, tem aí já uma sinalização, né, de algumas questões, né, que vocês podem ver, né, colaboração, inovação, agilidade, enfim, são alguns termos, né, que muitas vezes aparecem como prerrogativa forte, né, num espaço museológico, num empreendimento. E aí o nosso material ele diz assim que os valores é o conjunto de conceitos, filosofias, virtudes e crenças que a organização preza e pratica. Então, é importante pensar nisso, tá? Que a organização prega e pratica. Não adianta ela entender, por exemplo, que a diversidade de público é um valor para ela, mas o museu ele se exime de se posicionar publicamente quando acontece aí a homofobia, quando acontece os homicídios com as pessoas LGBTQIAPN+, né? Quando acontece os ataques à comunidade LGBTQIAPN+. Então, não adianta o museu dizer que um dos valores dele é a diversidade de público e ele não faz nenhuma ação voltada a esse público diverso, né? Quando a pessoa preta é discriminada ou muitas vezes até o próprio museu ele não negligencia a presença da pessoa preta dentro no seu discurso tipográfico, ou, enfim, ou várias questões podem acontecer aí. Eu estou trazendo um pouco, né, de muitos problemas que estão permeando a nossa sociedade, né? Mas aí vocês podem pensar em várias outras questões, possivelmente vocês que estão em museus já devem ter percebido várias questões, ou quem já visitou vários museus, ou quem visita museus, quem faz esse exercício já devem ter percebido várias questões nesse sentido, ou em outros que possam não estar coadunando aí com um valor que muitas vezes o museu prega ou deveria pregar, e isso não acontece. E aí, continuando, né,
organização que preza e pratica, que está acima da sua atuação cotidiana, né? Então, algo que está acima da sua ação cotidiana, está ligada ao modo de se trabalhar e oferecer serviços, sendo uma referência de comportamento em todas as ações. Então, é isso que são os valores, né? Então, esses valores são essa visão de virtude que o museu tem, né? Das virtudes, né? Que o museu enxerga, que uma organização ela deve ter e que ela deva praticar no seu dia a dia, não somente no seu discurso institucional, mas também no fino trato dos seus colaboradores. E não é só um valor que tem que ser tratado do museu para o público externo, tá? É também para o público interno também. Então, lembra que eu falei nessa questão do endomarketing, né? Que é o marketing interno, e tem o marketing que é a questão externa. Então, é interessante que o museu também passe a pensar nos seus valores, não somente para o público externo, mas para o público interno também. Não adianta o museu dizer que tem que valoriza o capital humano quando o profissional trabalha horas e horas a fio, exaustivamente, ou ele termina aglutinando várias atividades quando ele foi contratado para uma ação, né? Para uma questão específica, né? Então, é interessante que também o empreendimento ele olhe também para isso e perceba o seu capital humano também como um patrimônio, né? Ele não é um mero capital, somente um mero capital, né? Ele também é um material, material não, perdão. Ele é também um patrimônio do museu, né? Que a gente trata aí do patrimônio humano, né? Então é importante não pensar somente o capital humano, mas pensar a pessoa como também patrimônio humano, né? Que ele faz parte aí desse processo também de importância do museu, até porque sem a nossa presença o museu não funciona. E aí, dentro dessas questões, tem algumas perguntas chaves também que se coloca para a gente, né, para pensar a questão dos valores, para refletir sobre isso. E aí vem as perguntas, né? Que princípios ou crenças ou suporte moral e ético são importantes para o museu fazer o que faz? Né? Então, é uma pergunta que é importante refletir-se, e outras também, tá? São colocadas essas aqui, mas a gente pode pensar em outras também. Não nos fechemos a essas perguntas, né? A gente pode também se abrir a outras perguntas que vão fazer a gente refletir sobre a questão da construção dos valores. Qual a nossa responsabilidade frente à sociedade? Como os trabalhadores do museu se relacionam entre si? Aí se encaixa diretamente com a minha fala, né, a anterior. E como nos relacionamos com a comunidade? E aí amplio aqui também para a sociedade, né? E é importantíssimo se pensar aí nessas perguntas para a gente poder pensar na construção de valores em que faça a gente pensar não só a questão interna, mas a questão externa do museu. E aí, como eu trouxe aquele exemplo da questão da diversidade de público, diversidade religiosa, e aí eu trago um exemplo, por exemplo, da área de turismo, e a Gabriela pode até me ajudar nisso, porque ela também é turismóloga, é que no turismo, quando foi identificado que a comunidade LGBT na época, né, quando foi pensada essa política que eu vou trazer, essa estratégia de ação para o público LGBT, o turismo, né, junto com o trade turístico, o Convention Bureau e acho que o Ministério do Turismo, o M2, criou aí o selo Friendly, né? Eu não sei se é uma proposta norte-americana, de países fora, mas enfim, foi criado o selo Friendly, que o Brasil adotou, e aí esse selo Friendly era para dizer que aquele empreendimento turístico ele estava apto a receber a comunidade LGBT. Na época eram essas siglas, né? E agora é LGBTQIAPN+. Então, a comunidade LGBTQIAPN+, e aí eu vou adotar agora o termo atual, né? Estava pronta para esse espaço, se colocava pronto
demonstrava que estava pronto com esse selo a bem receber esse público, né? E também dizia isso também para os outros públicos, que o espaço estava aberto para isso, para que não houvesse os choques quando uma pessoa dessa comunidade entrasse nesse espaço e uma outra pessoa que não ficasse, se sentisse, né, se achasse no direito de se sentir constrangida. Então, esse selo Friendly dizia para toda a sociedade, não só para a comunidade LGBT, mas também para os demais, que aquele espaço estava pronto para receber aquela comunidade. E aí eu trago esse exemplo porque isso coaduna com essa questão dos valores, né? Como nos relacionamos com a comunidade. E aí, o museu, por exemplo, vamos pensar que o museu está inserido numa comunidade onde os terreiros de candomblé, de matriz africana, são presentes, muito fortes, naquele lugar onde o museu está lá. E é um museu de arte sacra, é um museu, sei lá, um museu que não tem uma relação com os terreiros, né? Então, como é que esse museu vai se relacionar com essas outras experiências no seu território, né? Então, é por isso que é importante pensar em valores que também são práticas do museu, os valores e virtudes que são práticas do museu, que o museu pratica, e não só para dizer é bonito colocar isso aqui, é bonito dizer que eu respeito a diversidade, mas no contexto, nos vamos ver, né? No dia a dia, na vivência prática, o museu ele não tem nenhuma atividade que traga esse público para dentro do espaço. Então, é isso que eu também quero trazer para vocês nesse sentido. Pode passar? E aí, mais uma vez, atenção para exemplos de missão e valores, né? E aí, mais uma vez, eu trago o Museu Afro Brasil, e aí vocês podem se abrir a vários espaços, tá? Eu trouxe só o Museu Afro Brasil para a gente não trazer muitos exemplos. Só um minutinho, tá, Kátia? Só para eu fechar isso aqui. E aí o Museu Afro Brasil, ele traz como seus preceitos, né, de prática e questão voltadas a seus valores, é a ética, e aí ele diz que em todas as dimensões e ações institucionais, a transparência na gestão dos recursos e do patrimônio sob sua responsabilidade, o compromisso, né, com a dimensão social do museu e respeito, né, nas relações interpessoais, profissionais e institucionais. Aqui eu faria algumas complementações, se eu fosse pensar nessa construção de valores, mas não para modificar a questão do Museu Afro Brasil, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que se eu fosse criar valores para um museu e que fossem esses daqui, eu faria algumas complementações, mas eu não estou dizendo isso que é para fazer umas modificações com relação ao que o Afro Brasil pensou, porque aí é uma questão pessoal de cada museu, né? Então, se o plano museológico foi pensado, se a questão conceitual foi pensada, então foi porque uma equipe maturou, pensou e se debruçou sobre isso. Então, eu não posso fazer julgamentos do que eu acho, o que eu não acho com relação a isso, porque a gente tem que ter um mínimo de respeito na construção dessa reflexão que foi feita para essa questão conceitual do museu. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu faria algumas complementações pensando, sobretudo, no momento atual e pensando, sobretudo, nos espaços que eu estou tendo uma relação para a elaboração do plano museológico. Pode falar, Kátia. Não, trazendo um pouco, né, sobre essa questão da inclusão, né, do processo de inclusão, não só nos espaços museais, mas eu vejo de uma forma geral em todos os espaços de cultura em que tenham planos, né, de desenvolvimento, que a questão da diversidade cultural, o tema da diversidade cultural, ele precisa estar entre os princípios, né? Porque assim, a gente não pode confundir ideologia com o papel do espaço, né, de cultura, seja ele público ou privado, ou seja, qualquer espaço que tenha um propósito de ter uma receptividade pública. Então, eu acho que a gente precisa, nesse processo de construção, né, dessa missão, dessa visão,
né? A gente internalizar na política de atuação do museu a importância da diversidade cultural, que envolve o trato, né, para receber diferentes públicos. Porque eu me preocupo muito, sabe, Lenildo? Porque, de repente, as coisas viram moda. Elas não são trabalhadas do ponto de vista da realidade. Sim. Né? Então, eu acho que assim, criar o plano e que esse processo de construção do plano seja um processo também de formação e consciência crítica do corpo funcional do museu, para que essas questões elas sejam muito bem estabelecidas do ponto da funcionalidade do espaço. Enfim, é uma contribuição apenas. Não, concordo plenamente com você, e é por isso que dentro da Constituição dos Valores, né, ele pontua, o material do IBRAM, ele pontua a questão prática, né, que isso deve ser uma questão prática, de vivência prática do dia a dia do museu. E uma outra questão que você traz, que eu acho importante, é que dentro desse contexto de elaboração do plano museológico, é importante sempre se fazer a revisão, e é importante também sempre estar de olho naquilo que está acontecendo. Eu acredito que você já deve ter observado o quanto eu faço o esforço de trazer esses exemplos que estão acontecendo no tempo agora, né? Então, eu trouxe já vários exemplos que estão bem frescos para a gente. Por exemplo, o que aconteceu lá no Pará com a exposição sobre a arte drag, né? Eu não sei se o nome realmente é Demonas, né? Não sei se Gabi pode me sinalizar aí. Não me lembro como é o nome. Eu vi algumas imagens com relação a a questão que aconteceu nessa exposição, né? Que foi um ato de vandalismo, um crime, na verdade, que se enquadra aí com xenofobia, com homofobia, enfim. Então, o museu precisa estar refletindo sobre o espaço à sua volta, sobre a comunidade à sua volta, né? Percebendo o que está acontecendo no meio atual. A gente passou por um período terrível com relação à cultura, e isso desfacelou o IBRAM, desfacelou o IFAM, os museus, né? Então, os museus foram afetados diretamente com a pandemia, mas muito mais danoso do que a pandemia, muito provavelmente, e aí aqui é só uma questão mesmo de fala sem uma análise apurada, e seria até interessante que alguém fizesse um trabalho sobre isso, de dissertação ou tese, enfim, ou artigo, sei lá, o que for, para tentar identificar ou mensurar, de alguma forma, os efeitos da pandemia para os museus, bem como os efeitos do desgoverno anterior, sabe? Que foram bem danosos para os museus. Então, eu não consigo, eu não sei identificar hoje o que foi pior. A questão pandêmica que fez com que os museus se fechassem, os museus foram obrigados a se fechar, ou limitar seu público, né? Enfim, ou o quadro funcional, né? Ora algumas pessoas iam, ora outras, ou o próprio desgoverno que promoveu um desmonte, né? Como é que eu posso dizer? Um estado de terra arrasada para o IBRAM e, por sua vez, uma ação não expressiva do IFAM na atuação com relação à preservação dos patrimônios. E os museus ficaram também à mercê de um governo que não valorizava isso. E aí eu acho interessante que os espaços eles comecem também a observar o cenário à sua volta, né? Não só à sua volta, mas também o cenário que não estão à sua volta, mas que está no cenário nacional, mas que atinge eles diretamente. Acho que é importante isso. Mas não é um exercício fácil de fazer. Até porque existem espaços que estão abaixo de outras instituições, e aí, enfim, né, como Foucault fala, nós temos discursos, né, os nossos discursos estão assujeitados, porque às vezes eles estão assujeitados a uma outra instituição, a uma outra pessoa, a um outro ator que, infelizmente, às vezes também não consegue te dar essa liberdade, por mais que ele concorde com você, permitir essa liberdade de fala do espaço, porque, infelizmente, os outros atores vão se movimentando politicamente para que você não possa estar lá.
E tem uma coisa interessante, né, que assim, a partir desse cenário que você traz agora, e a gente viveu, né, esses últimos 6 anos aí num verdadeiro processo de aniquilação da cultura, né, a verdade é essa, a gente tem que pensar que esses processos de construção, né, de planejamento e tudo, ele serve também para a gente construir um debate, né, sobre a importância desses espaços, mas, sobretudo, entendendo que a política pública ela é feita também por essas organizações, sejam elas privadas ou não, né, e que a gente precisa fazer esse debate para que a gente solidifique as bases de manutenção dessas estruturas, né? Nessa relação, claro, dialógica com a sociedade. Sim, sim. Enfim, é isso. Obrigado, Kátia. Gil? Eu que agradeço. É interessante, né, a fala da Kátia, e aí a gente pensar que museus são espaços de formação de opinião, são espaços de educação, né, e Kátia falou algo muito interessante, que é esses assuntos, né, imprescindíveis, fundamentais, importantes, né, da nossa atualidade, são levados muitas vezes para o museu com um apanhado muito raso, né? Me parece que é só levar por levar, né? E às vezes a gente perde essa noção do quanto o museu é importante para essa formação de opinião, né? E aí me parece que é mais um reflexo da nossa sociedade mesmo, né? E eu costumo dizer que a gente passou 3 ou 2 anos, né, ou mais, para chegar na nova definição de museus, né? Que foi eu acho que foi de 2018, se eu não me engano, até agora, né, o ano passado. Isso. Dia 22 de maio, de agosto, se eu não me engano, do ano passado. E aí, cada vez mais me parece que o mais difícil não foi nem conceitualizar essa nova definição de museu, mas colocá-la em prática, né, porque ela é muito progressista, sabe? Ela traz temas como conceitos como sustentabilidade, inclusão, acessibilidade. E aí eu acho que a gente precisa se preocupar de fato não só de trazer esses assuntos, esses debates para os museus, mas a gente começar a praticá-los, né? A fomentá-los dentro desses espaços para que a gente possa também ter a noção de que esses espaços são referências, né? Sobre esses assuntos que eles musealizam, que eles comunicam. E considerando também a questão não só da função social do museu, da extroversão, mas também o museu como espaço de sociabilidade, né, de amplificar as reflexões, né, as experiências de mundo, as experiências dos outros, né, ampliar o repertório cultural dos sujeitos. Eu acho que essa definição ela traz também a urgência disso, né, a sinalização de que os museus também são espaços culturais para serem usados também dessa forma, para serem absorvidos pela sociedade dessa forma, e acho bom você trazer essa questão da definição de museus, porque também ela teve aí a contribuição da sociedade civil, né, para pensar aí junto com o ICOM, né, e as instituições museológicas, museólogos e profissionais de museus e áreas diversas, para pensar aí, para dar contribuições para se emergir essa nova definição de museus que, como você bem pontuou, ela se apresenta mais progressista, mais robusta e mais desafiadora para os museus. E também, por outro lado, Helenildo, né, não puxando sardinha, eu acredito que em muitas situações existe até uma cobrança um pouco injusta com os museus, porque a gente tem que entender todo esse contexto de uma forma histórica. Eu acho que desde da invasão europeia aqui, no que a gente tem como Brasil hoje, a gente teve um período bem curto de grande... Eu nem sei se eu posso usar esse termo grande, mas um período que a gente teve mais investimento nos museus foi um período de 5, 6, 7 anos, né? De 2004, 2003 a 2010, 2011, 2012. Né? E às vezes a gente cobra muito dessas instituições. Eu acredito que em certos contextos, em certos momentos, até de uma forma um pouco injusta, mas eu acho que é isso mesmo, né? Nosso papel enquanto sociedade, cobrar desses espaços
potencial que eles têm a oferecer mesmo. Mas eu acho que a gente tem que entender também todo esse contexto em que esses museus estão inseridos, né? Os contextos que a gente está inserido também. Isso. Gente, vocês me dão só um minutinho, só para pegar uma água, para eu tomar uma água rapidinho, é um minutinho. Pronto, é que eu tinha esquecido de deixar uma água aqui perto de mim para poder tomar quando precisasse. Então, vamos continuar, né? Alguém gostaria de fazer alguma complementação nessa questão da missão da visão dos valores? Se não tiver, a gente continua. Então, vamos lá, vamos continuar? Pode passar para o próximo. E aí eu tinha pensado aqui numa atividade prática, mas pode passar, para só ver o que seria essa atividade. Pronto, e aí a gente tem uma questão aí do diagnóstico global, né? Da conceituação e diagnóstico da questão da situação atual do museu, que aí é a questão do planejamento conceitual, como a gente já viu, e nesse contexto, uma análise global é a perspectiva da instituição, isto é, não se confunde com outras formas de análise ou avaliação da instituição, que enfoca uma parte de suas ações mais a fundo, como a avaliação no sentido de estudos de público ou mesmo do diagnóstico de documentação de acervos. Isso é uma fala da Cândido, né, quando ela vai pensar essa questão de planos museológicos e museus. Aí ela tem um material, um livro que está disponível na internet, que é esse de 2009, mas também ela tem um outro impresso. Eu vou tentar ver se eu consigo mandar para vocês ele digitalizado, mandar para o Gil e distribuir e ver se mando para vocês, ou mandar a referência de alguma forma, que é um material bacana para se ver. Pode passar. E aí, nessa questão do diagnóstico, né, a gente tem as ferramentas para serem utilizadas, e aí são diversas, né, para montar esse diagnóstico, e nesse sentido pode ser entrevistas, questionários, a observação, estudos de público, análises comparativas, análise SWOT, entre outros. Então, a gente pode trazer aí um elenco de ferramentas, ou uma ferramenta, enfim, e nesse contexto aqui, uma ferramenta que é muito apregoada e colocada para se pensar o diagnóstico é a análise SWOT, né, ou análise ou matriz fofa, né, que vai falar sobre essa questão das forças, ameaças e oportunidades de um espaço. E aí pode passar, por favor. Mas antes da gente chegar a falar da análise SWOT, eu trago para vocês esse material também é elaborado pelo professor Marcelo Nakagawa, que ele vai falar sobre análise SWOT, o método, como se faz, ele explica passo a passo esse processo de construção da análise SWOT, o que deve ser observado, o que deve ser levado em consideração também para a construção dela. É um material também não muito extenso, se eu não me engano, também ainda são três páginas também, de leitura, de fácil compreensão, sem textos complexos também, bem didático. Então, eu vou pedir para que o pessoal mande para vocês como material suplementar para vocês fazerem análise. Tem outros também, outros materiais voltados à construção de visão e valores e análise SWOT, mas eu trouxe esses dois porque eu utilizei para pensar os outros trabalhos que eu tenho acompanhado, né, com o Givanildo, e a gente provavelmente também vai utilizar ele no Museu de Solos, então eu acredito que seria interessante vocês darem uma olhada, e se vocês acharem que é interessante, utilizem. Ele está disponível na internet, mas aí eu não sei se vai ser fácil vocês acharem, aí eu acho que é interessante a gente mandar logo o PDF, e aí vocês visualizam, se vocês não acharem interessante, podem ver outros também, tem vários, não só tem só um, tem vários,
mas esse eu achei bem bacana. Pode passar? E aí a nossa atividade vai ser mais ou menos... nossa atividade não, né? A atividade que eu proponho para vocês fazerem, sem precisar mandar a devolutiva para a gente, vai ser sobre a análise SWOT e sobre a questão da missão, visão e valores, e aí mais na frente eu vou explicar para vocês. Mas vamos dar continuidade aqui à análise SWOT. Então, a análise SWOT é uma matriz fofa, né? Ela tem essa configuração, como vocês estão vendo aí. Então, ela subentende esse ciclo, né? Que se interliga um ao outro, né? As forças, as fraquezas, ameaças e oportunidades, elas se interligam, como vocês podem ver. Agora, a questão aí para ser observada na análise SWOT é que ela se volta dentro de uma análise do ambiente interno e externo, né? Esse ambiente interno vai ser o próprio museu e a sua estrutura, né? E desde o contexto administrativo, arquitetônico, tudo que está dentro do museu, né? E a análise externa é tudo aquilo que está em volta do museu ou nesse raio de ação do museu, né? Todas as relações externas que o museu faz. E aí lembra-se que no início da nossa oficina eu falei sobre essa questão do sistema aberto, né? Então o museu não é um sistema aberto que se relaciona com várias instituições, com vários empreendimentos, enfim. Então essa questão da análise externa também compreende também isso também, tá? Então, dentro da análise interna, a gente tem a força e a fraqueza, né? A força é tudo aquilo que é potente no museu, né? Que é positivo, que funciona bem, que tem um bom desempenho dentro do museu, né? Aquilo que é potente no espaço. E a fraqueza são aquelas questões internas que têm certas fragilidades. Aí deixa eu dar um exemplo de força e fraqueza aqui. Vamos lá. No exemplo no contexto de força, vamos dizer que o museu ele tem na sua exposição de longa duração, ele tem lá a configuração das letras em tamanho adequado, de fácil visualização para a pessoa que tem boa visão, para a pessoa que usa óculos e também para a pessoa de baixa visão, né? Então, ela tem também letras também que são ampliadas também. Ou ela tem também a questão do braille, né? Ou a audiodescrição, ou alguém fazendo a libras, né? Sobre o texto expográfico. E numa fraqueza, vamos dizer que o espaço ele não tem rampa para acesso ao museu. Ele atende essa questão da acessibilidade, sendo uma força, na questão da acessibilidade comunicacional, mas quando vai para a questão da estrutura, no contexto dessa acessibilidade, o espaço ele não tem uma rampa para acesso da pessoa cadeirante ou para acesso da pessoa que está de muleta ou que tem mobilidade reduzida, que fica com dificuldade de subir a escada. Deu para entender isso aí? A questão da fraqueza e ameaça, fraqueza e força? Sim. Pronto. E no contexto do ambiente externo, né, tem as oportunidades e as forças e as ameaças, perdão. Na oportunidade, tudo aquilo que é oportuno para o museu, né, tecer parcerias, ampliar suas ações, né, fortalecer ainda mais as suas forças, ou fazer a mudança do seu quadro de fraqueza para força, né? Também tem essa constituição também. E nas ameaças, o que dentro dessa perspectiva de uma análise externa, a gente tem aquilo que possa ser prejudicial ao espaço. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. Dentro do contexto das oportunidades, vamos lá. O museu, por exemplo, ele tem várias escolas, né, funcionando no seu entorno, mas o público escolar não vai visitar o museu, né? Não há uma vontade da escola, né, ou do alunado ir visitar o museu.
E aí, o que é que o museu pode fazer nesse contexto de oportunidade? Criar uma parceria com a escola, criar um programa de ação que se volte a receber o alunado, ou revisitar a sua expografia ou a sua comunicação com esse público jovem, com esse público escolar, ou até mesmo criar uma exposição pocket, né, onde o museu possa ir para a escola, né, ao invés de o museu esperar que o público escolar venha para o museu, por que não o museu ir para a escola, né, e apresentar um pouco de visualizações e aí dar um certo gostinho nesse alunado para conhecer o espaço e visitá-lo de forma direta. Uma outra questão voltada, isso aí é a oportunidade, né? E aí uma outra questão voltada ao ambiente externo que se traduz na ameaça é, por exemplo, o museu ele está no epicentro de uma cidade, no coração urbano, mas a estrada para chegar lá é esburacada, tem dificuldade de você acessá-la, quando chove, alaga, e a pessoa com o carro não consegue chegar no museu, sem colocar o carro em risco, ou a vida em risco, é difícil de você andar pela rua, porque você pode cair num buraco, ou você, estando alagada, a rua estando alagada, você não consegue transitar bem, não consegue chegar a pé ao museu. A questão dessa questão de enchente ou acúmulo de água possa ser que entre água no museu e dificulte a questão do acervo, o telhado pinga, fica com gotejamento no telhado, enfim. Então, essas questões são todas situações de questões externas e até mesmo sinistros que podem ser uma ameaça para o museu. E aí é interessante que o museu pense em ações que possam ser transformadas em oportunidades nesse contexto aí da ameaça. Está entendido isso? Ou não? Tá ok? Para mim, tá ok. Ah, que bom. Porque para a construção dessa análise SWOT, quando a gente explica assim, ela parece ser bem fácil. E, na verdade, ela é bem simplista na explicação, até do material do Marcos, que eu mandei, que eu apresentei para vocês, e a gente vai tentar enviar para vocês. Mas quando a gente vai realmente para o vamos ver, né, para o fino trato dessa análise, aí o negócio fica bem difícil, porque tem várias coisas que a gente precisa repensar, refletir, para trazer à tona esse diagnóstico do museu, né? E às vezes a gente se surpreende o quanto essa força às vezes é bem potente ou não, ou o quanto essa fraqueza é bem potente ou não, ou o quanto essa oportunidade é bem potente ou não, ou o quanto essa ameaça também é bem potente ou não ao espaço. E a análise SWOT é uma ferramenta bem bacana para isso, porque ela faz com que a gente tenha um diagnóstico mais preciso do museu, mas é preciso, na construção da análise SWOT, fazer uma reflexão, fazer uma análise muito, muito apurada e muito aprofundada do museu. Ela não tem que ser uma análise pontual, sabe? Não pode ser uma análise que vai... eu não vou evidenciar essa fraqueza do museu porque eu acho que não é bom para o museu. Não. Tem que refletir sobre tudo mesmo, em sua totalidade. Então, eu acredito que nesse momento vocês têm que pensar o museu de forma ampla e não pode negar esse diagnóstico, porque quando você faz como é que eu posso dizer, esse maquiamento da informação, do diagnóstico, então vocês não estão fazendo realmente uma análise de cenário real. Então, é interessante que se faça uma análise de cenário da realidade do museu, seja do ambiente interno, seja do ambiente externo. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil para o museu, ele tem que fazer isso, até porque o museu ele não pode pensar que ele que está se fazendo uma análise aqui do gestor, né? Que às vezes isso pode se traduzir com esse diagnóstico, que eu estou fazendo também uma análise da gestão ineficiente ou inoperante, ou sei lá, enfim, desastrosa ou não muito bacana do gestor, da gestora do museu. Não é isso, né? A análise não é feita sobre a gestão da pessoa. A gente não pode personalizar a análise SWOT. A análise SWOT é para o museu.
não para o gestor, né, para o museu. E o fato de muitas vezes ser diagnosticado que o museu não está muito bem, isso não quer dizer que o gestor é ruim, não é para sinalizar que o gestor é ruim ou a gestora é ruim, não é isso. É para sinalizar, para se perceber de forma precisa o espaço. E aí essas outras questões com relação às dificuldades de atuação do gestor ou da gestora é um outro espectro, é uma outra questão. Aqui a análise SWOT é para pensar o espaço, né? Obviamente, é claro que a partir daí é importante que todos os agentes do museu, do gestor ao quadro funcional, né? Como na empresa chama o chão de fábrica, né? Ao operacional esteja realmente também inserido na realização desse diagnóstico a partir da matriz SWOT. Pode passar? E aí, nesse quadro, né, tem o elenco, né, do que é cada faceta, né, dessa análise SWOT, né, e aí a gente tem as forças, que é o fator interno positivo, né, como vocês estão vendo aí na explicação da lâmina. O W fica representado pela fraqueza, né, que é o fator interno negativo, né, que aí é a weakness, e o forças é o strengths. E nesse caso a fraqueza ela fica representada pelo fator interno negativo. O opportunities, e que em inglês vem com esse nome, e para a gente vem traduzido como oportunidades, é o fator externo positivo, né, que avalia o que pode ser feito pela empresa, nesse caso pelo museu, né, e que ainda não foi feito, né, eu acho que é treacher, se eu não me engano, em inglês, né, que é representado pela letra T, que aí vai ser as ameaças. E aí, nesse contexto, é o fator externo negativo, que mostra o que corresponde, que mostra o que concorrentes estão pondo em prática e pode ser uma ameaça para o museu. Então, nessa questão das ameaças, todas as forças que operam externamente ao museu que são uma ameaça para ele. E, às vezes, até um outro empreendimento, né, um outro museu ou um outro tipo de empreendimento cultural possa ser aí uma ameaça para o museu, porque ele consegue atrair mais público, né, e ameaça, sobretudo, o interesse das outras pessoas irem visitar o seu museu, né? E aí é interessante transformar essa ameaça em oportunidades. Como? Criando uma parceria com esse espaço. E como posso criar uma parceria com esse espaço? O espaço de lá que consegue atrair mais público, ele tem um totem seu e você tem um totem desse espaço. E aí, quando a pessoa sair de lá daquele espaço e visitar o seu espaço, quando a pessoa sair do seu espaço e visitar outro, vocês podem criar uma parceria numa espécie de roteiro turístico, né? No roteiro cultural, que os espaços possam dividir os espectadores. Então, é uma questão de ameaça que pode ser transformada em oportunidade. Pode passar? Aí o quadro, né, da matriz SWOT, ele fica desenhado dessa forma, né? Desse formato que ele vem para a gente, aí onde se coloca a análise interna e externa, aí na análise interna, como já foi pontuado, forças e fraquezas, na análise externa, oportunidades e ameaças, e aí onde você pode descrever todas essas questões diagnosticadas a partir dessa análise. Pode passar. Aí, numa atividade prática que eu pensei aqui para vocês, pode passar, seria mandar para vocês esse quadro, né, onde tem lá as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, situando sempre essa questão do ambiente interno e externo para vocês preencherem, e fiquem à vontade para vocês fazerem isso, mas aí eu acredito que seria interessante mandar após terminar a oficina, para ficar mais tranquilo para vocês, e posteriormente vocês podem mandar para mim se quiserem, para eu dar uma olhada, para eu poder fazer alguma indicação ou não, enfim, não é uma atividade que seria cobrada, tá, da oficina, seria uma questão suplementar mesmo, para que vocês possam fazer esse exercício e ir treinando, se quiserem fazer, tá?
uma prerrogativa da oficina e nem também não é uma condição de certificação nem nada. É só realmente uma contribuição que a gente pode dar para vocês para pensarem essa questão da análise SWOT. Pode passar? Aí a gente tem essa questão dos objetivos estratégicos, né? Que aí, dentro dessa definição que o IBAN traz para a gente, a partir das definições da missão, visão e valores, se tem a identificação de seus pontos fortes e fracos, das oportunidades e ameaças do ambiente interno e externo, que é a questão da análise SWOT, né? Do museu, e possível determinar os objetivos estratégicos para a instituição, ou seja, o que deve ser feito para que sua função na sociedade seja realizada. Então, é importante traçar a missão, visão e valores e depois a análise SWOT para se chegar a pensar nos objetivos estratégicos. E aí, esses objetivos, eles vão traduzir a estratégia para fins de comunicação, monitoramento e identificação dos projetos a serem desenvolvidos, e deverão ser detalhados nos projetos que integram os programas, numa perspectiva mais operacional, além até em ações também, que vão ser pensadas a partir dos programas. Pode passar? Então, como também atividade, eu posso mandar para vocês essa parte aqui da visão, missão e valores. Essa parte de baixo não precisa responder agora. Eu mando só com essa parte de cima, só para vocês fazerem um exercício com relação à missão, visão e valores, tá? Então, eu mando só essa parte de cima para vocês pensarem somente essa questão. E vocês quiserem, podem mandar para mim também, para que eu possa fazer uma apreciação e dar uma devolutiva para vocês. Agora, quando for criar a missão e valores, coloquem o nome do museu e o que é esse museu, tá? Para eu, pelo menos, ter uma ideia do que se destina a esse museu. O que, no caso, o que é que ele desenvolve, né? Que comunicação museológica ele faz, para assim eu poder realmente perceber se a visão, a missão e os valores estão coadunando com a razão de ser, né, desse espaço. Pode passar? E aqui a gente tem um elenco de objetivos estratégicos, né, no questão de exemplos, e aí no de gestão é aprimorar a gestão, né, do MCP por meio da elaboração e implementação dos mecanismos do plano museológico, e aí trazendo um exemplo daí do Museu da Casa das Princesas, que é uma questão que o IBAN traz para a gente. No contexto da preservação, aperfeiçoar a gestão do acervo da musealização, é uma ideia de objetivo estratégico. Para a educação e comunicação, ele traz implementar a missão institucional do museu. E para pesquisa, pesquisar o acervo e a memória, eles colocam pilariense, né? Porque os objetivos estratégicos estão voltados para o Museu da Casa das Princesas. Esse é um exemplo que a gente traz para vocês a partir do material do IBRAM. Pode passar? Pode passar também. E aí, como atividade prática, é aquela lá de cima, né, que eu já apresentei para vocês, as duas, no caso, a análise SWOT e também a questão da missão, visão e valores. E a gente para aqui nos programas que a gente vai tentar trazer para vocês, os 12 programas, né? Na última aula, a gente traz para vocês dedica a última aula só aos 12 programas, e essa fase aí do primeiro momento do museu, do primeiro momento da construção do plano museológico com relação ao diagnóstico institucional e a questão conceitual, e também a questão do planejamento estratégico, a gente já vence isso. Se alguém tiver alguma questão para falar nesse sentido, fiquem à vontade para falar, mas a gente finaliza essas duas fases por aqui, e para o próximo encontro a gente fica nos 12 programas. E aí eu deixo o microfone aberto para quem quiser fazer alguma fala nesse sentido do que a gente viu até aqui, antes de encerrar, fica aberto aí para vocês. Sim, depois tem que falar. Realmente, essa parte aí dos programas, ela vai ser difícil, como é que eu posso dizer, uma atividade hercúlea para fazer, porque falar dos 12 programas não vai ser fácil, mas uma coisa que eu posso trazer para vocês, para acalentar a alma e o coração, né, de vocês, é que, assim,
dentro desse conjunto de programas que o plano museológico precisa ter, ou que sinaliza, né, pelo marco legal, que o plano museológico adote, é que eu não vou dizer em todos, tá? Eu não vou me atrever a dizer em todos, porque eu não tenho certeza, eu só vou poder dizer isso no dia da oficina, no último dia da oficina, mas boa parte do material dos programas, o IBRAM tem um material técnico que ele traz, que coadunam com esses programas, tá? Ele tem um voltado, por exemplo, para educativo e cultural, ele tem o PEMEM, por exemplo, é um material muito bom para a gente apreciar. Na parte arquitetônica, se eu não me engano, o IBRAM tem um material nesse sentido. Para segurança, o IBRAM tem um material para segurança. Para acessibilidade, o IBRAM tem uma cartilha voltada à acessibilidade. Financiamento e fomento, eu não me lembro. Exposição também eu não lembro. Acervos parece que tem alguma coisa. Então, eu vou buscar alguns materiais de referência, seja do IBRAM ou de outros espaços, ou de autores que se dedicaram a pensar só nisso, né? Como a Manuelina traz a questão da gestão de museus, e aí a gente pode, o material de Manuelina, o livro de Manuelina, ele pode nos ajudar a pensar os programas de institucional e de gestão de pessoas, né? Eu acho que é muito bacana o material dela, e até o de comunicação também, eu acredito. Eu posso apresentar para vocês os materiais que ela tem e o link do livro dela, que se dedica a isso. E os outros programas eu vou tentar procurar outros materiais de referência que possam ajudar a gente a pensar na construção dos programas, para além daquilo que cada programa e para aquilo que é interessante se pontuar em cada programa. E vou tentar trazer alguns exemplos, né, do que foram colocados para cada programa, no contexto de projetos e metas, para também facilitar a gente, mas acredito que tudo aquilo que foi falado até aqui, e no material que a gente vai disponibilizar para vocês, já nos ajuda bastante nesse contexto da realização do plano museológico. Eu espero que vocês, até o momento, tenham gostado do que está sendo posto aqui. Fiquem à vontade também para colocar suas questões críticas, contribuições que possam trazer melhorias para a gente repensar isso, né? E acredito que vai ficar aberto aqui um canal para a gente se colocar à disposição para vocês. Eu vou deixar também na última aula os meus contatos, para que o pessoal possa entrar em contato comigo, para a gente trocar ideias e figurinhas também nesse sentido do plano museológico. Eu me coloco à disposição para isso. O Givanildo me conhece, ele sabe que eu sou uma pessoa bem aberta à contribuição, enfim, mais do que deveria ser, enfim. Mas é isso. Eu finalizo a aula por aqui, deixo o microfone aberto para vocês e fiquem à vontade para fazer alguma questão, alguma fala, antes da gente encerrar. Nada, Kátia, que isso, imagina. E Joanildo, você fazer alguma fala, Paula, antes da gente encerrar, fiquem à vontade, tá? Só agradecer mais uma aula. Realmente fica com gostinho de quero mais. A gente podia tirar uma foto, né? Né? Porque como vai ser feriado na quinta-feira, se de repente alguém não puder participar, né? Aí acho que seria interessante. Porque eu acho que só eu abro a câmera. A minha câmera está aberta, fiquem à vontade aí para abrir a de vocês, para a gente tirar uma foto. Quem puder abrir. Gente, eu quero pedir desculpa logo no início, porque eu cliquei sem querer a mãozinha. Oxe, por nada, que isso! E quero também agradecer a todos, a fala dos palestrantes aí, né, dos professores, que foi muito bom. E também gostei também das sugestões das atividades. Obrigada, Irani. A gente que agradece, mas assim, esteja com a gente na próxima aula, tá? A gente tem mais uma aula na quinta-feira, que é a última aula. A gente não está encerrando hoje, está encerrando só a aula de hoje, mas a gente tem ainda uma na quinta-feira, que é o nosso encerramento. Quero muito agradecer a presença de vocês, né? Numa semana que já está caminhando para o feriado.
Já estendemos o horário 12 minutos. Peço até desculpa aí a Gil e a Ana Paula por ter extrapolado o tempinho, mas hoje a proposta era para falar desses assuntos. Foi bem desafiadora, sobretudo para mim, né, para trazer exemplos, para tentar me comunicar com mais clareza para vocês, porque eu sempre fico preocupado se o entendimento está chegando, né? Mas eu acredito que como o pessoal está em silêncio, então, e não fala, então é porque realmente está absorvendo, enfim. Agradeço também a participação da Kátia, que é sempre bem bacana para a gente, traz sempre questões muito pontuais e incisivas para a gente refletir sobre o plano Obrigada. museológico. E a presença de todos, né, independente da fala ou não, mas é muito bom a gente ser ouvido, né? E eu sei que eu estou sendo ouvido por pessoas daqui do estado, fora do estado. Não sei se tem gente da rede de museus de Pernambuco aqui. Tem alguém da rede de museus de Pernambuco aqui entre a gente? É porque muita gente já saiu também. Porque algumas pessoas já saíram, né? Então eu faço essa pergunta depois. Mas eu sei que Gabi Givanildo faz parte da rede, está aqui. Paula não sei também. se outras pessoas estão, mas fico feliz. Paula também, que é da rede de museus, mas fico feliz de terem representantes da Remup aqui. Fico feliz também pelos estados que estão representados e dos museus também, que eu não sei de todos ainda, mas a partir dos e-mails eu vou conseguir ter uma visualização melhor. E fica aí. Pode tirar as fotos, né, Gil, por gentileza? Já tirei um. Que bom. Então, gente, se tiverem alguma coisa para dizer, digam. O microfone está aberto antes da gente encerrar. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês até esse horário, por ouvirem, por estarem aqui na oficina, que o Museu do Solo está oportunizando para esse momento para a gente conversar e falar sobre o plano museológico, um espaço que vai criar o seu plano museológico e que eu vou estar presente. Fico muito feliz com isso. E quinta-feira, não esqueçam, né? Estaremos aqui. Paula, quer falar alguma coisa? Eita, Tiago levantou a mão, né? Levantou sem querer? Tá, tudo bem. Paula, quer falar alguma coisa? Só agradecer, Nildo. Excelente esse momento, esses momentos que a gente está tendo. E, assim, esse prazer que todo mundo vê, que você tem de compartilhar, isso é fantástico. Agradeço demais. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz pela oportunidade que vocês me dão de exercer algo que eu tenho de forma muito gratuita em mim, sabe? Isso é muito natural. Eu não faço nenhum esforço, nenhum, para fazer esse exercício. Eu acho que dividir e partilhar, eu faço isso desde criança, na verdade. Eu já nasci com isso e acho que foi potencializado pelo meu pai, seu Eli, que não está vivo, né? Mas que ele, junto com Dona Neide, a minha mãe, são os meus grandes referenciais. E se existe alguma fração de bondade, de coisa boa que vocês conseguem perceber aqui, em mim, a partir desse contato, né? Agradeçam a eles, agradeçam aos meus pais, porque eu só sou o que sou por conta deles. Então é isso. Então, até o próximo encontro e obrigado.